Bom dia, irmãos. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Abram comigo a palavra de Deus em Mateus capítulo 26. Segundo a tradição, nós estamos numa semana que antecede a Páscoa. E nessa semana, Jesus, ele entra em Jerusalém, ele faz aquela entrada triunfal em Jerusalém, caminhando ali para a crucificação, para a morte. Ele já havia dito isso aos discípulos, predito tudo isso, ensinado sobre o que iria acontecer. E uma semana após essa entrada, aliás, nessa entrada, muitos gritavam e aclamavam o nome dele, dizendo, bendito aquele que vem em nome do Senhor, e colocavam ramos de oliveira, colocavam suas vestes para que Jesus passasse por cima, né, caminhando como um rei que entra numa cidade conquistada. Então eles fizeram tudo isso. E Jesus fala para os seus discípulos que ali ele iria comer com eles a última Páscoa em Jerusalém. Então ali os discípulos preparam a Páscoa uma semana depois. Jesus ensina a eles sobre tudo que iria acontecer, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. E nessa última ceia, Jesus ele parte o pão e come com seus discípulos. Ele toma o vinho com seus discípulos. E ali ele fala do traidor. Diz que iria ser traído por algum deles. E eles entre si começam a perguntar e chegam a Jesus e dizem, por acaso sou eu? E Jesus disse, aquele que mete comigo a mão no prato, será esse que irá me trair. Então Judas vai a Jesus e diz, Senhor, é eu? Aí ele disse, tu o dissestes. E Judas sai e vai entregar Jesus para que ele seja crucificado. Então, a partir do versículo 47 de Mateus capítulo 26, eu peço que você acompanhe comigo agora essa leitura, no momento em que Judas, né, o entrega, né, nas mãos dos seus verdugos, daqueles que o iria levar à morte, né? Então diz assim, Lucas capítulo 26, a partir do versículo 47. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal, aquele que eu beijar, esse prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhes disse, salve mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, para que viestes? Nisto, aproximando-se deles, deitaram mão em Jesus e o prenderam. Vamos orar. Soberano Deus, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós te honramos, nós te glorificamos, nós, Pai Santo e querido, te agradecemos por esse momento. Te peço, ó Deus, que abra as nossas mentes e o nosso coração, me usa, Senhor, como canal da tua verdade aqui esta manhã, para que todos nós possamos, ó Deus, através da tua palavra, sermos edificados. Ensina-nos, Senhor, todos os teus desígnios, faz trazer à nossa memória, Senhor, todo o sacrifício vicário do teu Filho. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, por essa graça. Mas também, Pai, quero te pedir por algumas pessoas que estão enfermas, como a Fatinha, minha esposa, ó Deus, que está com dengue. Ó Deus, em nome de Jesus, restaure-a para a honra e glória do teu nome, Senhor. Porque somente o Senhor pode fazer maravilhas, ó Pai, em nossas vidas. Te peço também, ó Deus, pela Isadora, que está doente, Pai, que está enferma. Também pela Ana Paula, Senhor, essa criança que teve um derrame pulmonar, que também está doente. Ó Deus, em nome de Jesus, as abençoe. Te peço pela irmã Inês, te peço pela Solange, por todas essas pessoas, ó Deus, e por todos aqueles
que estão, ó Pai, enfermos, que o Senhor derrame da sua graça redentora e que a sua cura, Senhor, venha sobre eles, sobre cada um deles, Pai. És tudo para a honra e glória do teu nome, e que a tua vontade, Senhor, seja a primeira coisa que deve acontecer. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Também te peço, ó Deus, por todas as nossas atividades, ó Deus, na semana. Como, por exemplo, Pai, o nosso grupo nas terças-feiras. O Senhor abençoe esse grupo para que ele possa cada vez mais, ó Deus, continuar crescendo em meio à tua verdade e nós possamos nos edificar cada vez mais. Em Cristo, ó Deus, também te peço, Pai, pelos nossos cultos de terça-feira, de quarta-feira, que temos estudado, ó Deus, o livro de Atos. Então, ó Deus, continua a abençoar. Continua, Senhor, a derramar da tua misericórdia e graça, Senhor, cada dia. Tudo para a honra e glória do teu nome. Te peço, Pai, ainda diante do Senhor, pelo nosso culto de oração nas sextas-feiras, Senhor, que tem sido, ó Deus, muito edificante para as nossas vidas, para aqueles que aqui estão e para aqueles que necessitam de oração e pedem oração. Mas também te peço, ó Deus, toca no coração dos irmãos para que eles venham, Senhor, a esse culto nas sextas-feiras, para que eles possam, ó Deus, não só pedir oração, mas que também venham clamar junto conosco por essas causas, tudo para a glória do teu nome. E aos domingos, ó Deus, como sempre, estamos aqui para glorificar o teu nome, para te honrar, e peço que o Senhor continue abençoando-nos, para que continuemos fazendo, ó Deus, esse serviço para a glória do teu nome. Então, Pai, muito obrigado por todas as coisas, porque essas são as nossas atividades da semana, e nós temos também jovens, casais, que peçam ao Senhor que derrame da sua graça sobre também as mulheres. Enfim, Senhor, são tantas atividades, e agora começamos um curso, ó Deus, sobre aqueles que querem aprender sobre ministração, de pregação e de exortações. Enfim, Pai, abençoa, Senhor, a cada um, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus, pois é nele que eu te agradeço hoje e sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Alguém, por favor, traz um pouco d'água para mim. Narinha, cadê a Narinha? Estou vendo a Nara. Ah, a Narinha está ocupada. Rebeca, por favor, vá lá na geladeira, vê se tem limão. E esprema um pouquinho d'água de limão para mim. Vocês já pensaram, vocês já imaginaram o quão de privilegiado nós somos? Nós somos privilegiados. Eu, você, todos nós. Não somos merecedores, mas somos privilegiados. Porque você já imaginou? Pense aqui comigo. O autor da vida, Jesus, ele sai da sua glória, ele sai do seu apogeu, ele sai da adoração dos anjos, e ele vem aqui, num sacrifício, aliás, fazer um sacrifício, dando a sua vida, para nos resgatar da perdição eterna, para nos conceder uma oportunidade de um dia, estarmos com Deus, para todos sempre. Isso para mim é privilégio. Não merecido, claro, mas um privilégio. Agora, imagine se a sua salvação pudesse ser comprada. Se ela pudesse ser comprada, o que você estaria disposto a pagar por essa salvação? Será que você pagaria um preço justo? Porque, claro, a salvação, imagine, ela foi caríssima. Ela foi de um valor incalculável para nós. Essa salvação, diga-se de passagem, jamais poderia ser paga por nós, em circunstância alguma de nossas vidas. Porque na realidade é assim. Eu não teria como pagar, você não teria como pagar. Mas houve alguém especial que pagou o preço, que pagou essa salvação. E eu falo de Jesus. Jesus é o único, foi o único capaz de pagar essa salvação.
Então, o quão importante é essa salvação? O que você daria por essa salvação? Será que de fato e de verdade você se importa com ela? Será que você acha que essa salvação é importante para a sua vida? Você está disposto a abraçá-la, a sustentá-la e pagar um preço até o final, sustentando essa salvação? Porque é sobre esse assunto que eu quero falar nesta manhã para você. É sobre esse assunto da salvação que eu quero que a gente medite um pouco aqui sobre ela. Porque, veja, se nós observarmos bem o contexto disso aqui, vai nos ajudar a compreender mais sobre essa salvação, o porquê ela é tão importante, irá nos incentivar a cuidarmos mais dela, irá nos incentivar a trilharmos mais abraçado a essa salvação. Isso irá nos impulsionar a olharmos com olhos mais atentos sobre essa obra de Jesus, mais atentos sobre o compartilhar da mensagem da cruz. O quão de importante é a salvação para nós. Porque, veja, não foi fácil. Em momento algum foi fácil para Jesus. Veja que Jesus, no Getsêmani, após ele participar da Páscoa com os seus discípulos, ele vai ao Getsêmani com eles para orar. E o momento ali foi doloroso, foi difícil. Porque ele chama eles para orar com ele, mas eles, cansados, com sono, eles dormem. E Jesus, há um momento em que a sua alma fica muito triste, profundamente triste, angustiada. E olhe que ele é homem, mas ele também é Deus. E lá estava Jesus orando, clamando. E chega um momento em que é tão intenso o seu sofrimento ali que ele soa sangue. E ele diz para Deus: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas que não seja a minha vontade, que seja cumprida, e sim a tua. Jesus, naquele instante, fala isso. Isaías 53, ele vai descrever perfeitamente sobre esse sofrimento de Jesus. Isaías, ele vai dizer que Jesus ele era desprezado. Você imagine, o autor da vida vem ao meio da sua criação, ele se faz homem como a sua criação, e ele é desprezado por ela. O que aconteceu com Jesus? O mais rejeitado entre os homens, diz Isaías. Ele foi rejeitado. E ele ainda completa, ele diz: homem de dores, é que sabe o que é padecer. Ele diz que dele nós não fizemos caso, e que ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Isaías faz um relato sobre isso. Isaías diz que ele era ferido e aflito de Deus e oprimido pelo próprio Pai, foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Sabe, fica imaginando todo esse sofrimento de Jesus, toda essa trajetória que ele enfrentou, e tudo isso para que nós pudéssemos ter paz. Ele foi castigado pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sofrimento de Jesus. Jesus, ele foi oprimido, ele foi humilhado, ele foi levado ao matadouro calado como ovelha muda, ele foi cortado do meio dos viventes, morto entre os perversos, e a sua alma foi dada como oferta pelos nossos pecados. Olha que sofrimento, olha que sofrimento. E quando nós olhamos e lemos e vemos a realidade da cruz, todo aquele sofrimento que ele enfrentou na via cruz, até o momento que ele morre lá na cruz, nós vemos afronta, nós vemos escárnio, nós vemos abandono, nós vemos humilhação pelos líderes religiosos que deveriam estar aceitando ele como filho de Deus e estavam humilhando ele. Nós vemos açoites por parte dos soldados, batiam nele covardemente.
Nós vemos negação, sim. Discípulos negaram Jesus. Aqueles que caminharam com ele durante 3 anos de ministério. Nunca, jamais, em toda a história da humanidade, alguém sofreu tanto como Jesus. Você suportaria isso? Não, nenhum de nós suportaria isso. Então, ao lermos aqui, lições e lições e lições e mais lições nós podemos tirar para as nossas vidas. Então, uma delas, em primeiro lugar, nós precisamos começar fazendo uma pergunta. Qual o preço pago por Jesus pela nossa salvação? O preço foi altíssimo. Porque, veja-se de passagem, em primeiro lugar, houve o preço da traição. Olha aí, versículo 47, como nós acabamos de ler. Falava ele ainda. Jesus ainda estava falando aos seus discípulos, ensinando aos 12. Quando chegou aquela turba de soldados, lá no Getsêmani, e entre eles vinha Judas, um dos seus discípulos. Um dos seus discípulos que estava ali traindo ele, e com um beijo ele o entrega. Quantos de nós aí assistimos mais e mais vezes a crucificação de Jesus, a Semana Santa, como a gente costuma ver, e sempre foi mostrado filmes e mais filmes, né? E a gente sempre viu isso acontecer. Jesus vendido por 30 moedas por um dos seus. Vender nada mais é do que uma moeda de troca. Toma lá, dá cá. E foi isso que Judas fez. Foi isso que Judas fez. Vendeu Jesus por 30 moedas. Aquele que ouviu os seus ensinos. Aquele que esteve com ele, vendo, presenciando os seus milagres. Experimentando de todo o seu amor, porque ele amou Judas todo instante junto com os outros. Em nenhum momento Jesus foi indiferente com Judas, mesmo sabendo que ele era o traidor. Ele o amou como todos os outros. Judas teve a sua confiança e o traiu, mas ele trocou Jesus por 30 moedas. Às vezes, no contexto nosso, da nossa caminhada, muitas vezes trocamos Jesus por coisas assim. Muitas vezes nós trocamos Jesus muitas vezes pela nossa preguiça. Observe isso. Muitas vezes isso é trair a Jesus. Trocamos Jesus pelo nosso desânimo. Está tão... De novo ir para a igreja. Sabe, eu vejo pessoas aí que vão para a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo e nem reclamam. Sabe por quê? Porque elas amam Jesus. E às vezes isso foge de nós. Às vezes parece que é um peso vir para a presença de Jesus. Muitas vezes se troca Jesus por prioridades erradas. Eu não estou dizendo que às vezes não haja coisas que é necessário, infelizmente vai atrapalhar você de ir para uma programação. Não estou falando isso, uma doença, talvez algo inesperado que você não possa ir. São casos excepcionais. Quantas vezes, e trocar Jesus, muitas vezes, nada mais é do que abraçar as coisas do mundo, os deleites do mundo. Isso é trocar Jesus, isso é vender Jesus, isso é trair a Jesus. Muitas vezes por causa de um pecado, sabe aquele pecado de estimação que caminha junto, como tiracolo e não consegue se soltar. As obras da carne. Trair Jesus é voltar ao pecado, depois de tê-lo conhecido, depois de ter recebido as vestes salvíficas que ele coloca em nós. É algo para nós pensarmos. Trair a Jesus muitas vezes é negligenciar os dons que ele derrama sobre nós. Às vezes nós dizemos assim: não, eu não sei isso, eu não sei aquilo outro, mas você sabe algo. Todos nós tem alguma coisa que nós sabemos fazer.
Ah, eu não sei cantar, sabe. Talvez você seja desafinado, mas você sabe cantar. Ah, eu não sei pregar, sabe, você sabe falar, quem fala prega. Você tem mil e uma coisas para dizer do que Jesus fez na sua vida, isso é testemunho. Então o testemunho da sua vida é uma pregação. E às vezes, nós nos escondemos e negligenciamos os dons que Deus coloca em nós, porque não sou eu, não é você, é o Espírito Santo de Deus que habita em você, que vai trazer à sua memória aquilo que Deus fez, e você fala sobre ela, e pessoas podem ser impactadas. Quantas pessoas, escute bem, quantas pessoas talvez não se referenciem com você, tenham uma vida parecida com você, tenham uma situação parecida com a que você viveu, e você saiu dela, e essa pessoa também pode sair. E às vezes nós nos calamos, fechamos a boca e não falamos disso. Quantas vezes negligenciamos isso? Você está tendo hoje, aqui na igreja, uma oportunidade de fazer uma diferença. Se começou ontem um estudo sobre estar aqui falando sobre Jesus, pregando sobre Jesus, fazendo exortações. Não perca isso, não negligencie isso. Seja aquela pessoa que usa os dons que tem para engrandecimento do reino do Senhor. Amém? Isso é você lutar para não negar a Jesus. Honre Jesus com a sua vida. Escute, Judas tinha um dom. Qual era o dom de Judas? Ele cuidava das finanças do ministério. Ele era aquele camarada que realmente sabia lidar com isso. Mas ele traiu Jesus, usando esse dom com o meio errado. Porque ele roubava a oferta. Não roubemos a Jesus. Não. Vamos aproveitar o dom que ele nos dá para engrandecimento do seu reino. É isso que nós precisamos fazer. O quanto custou para Jesus a nossa salvação? Em segundo lugar, o preço dela veio pela negação. Veja que os discípulos caminhavam com Jesus, andavam com Jesus, mas na hora que Jesus foi preso, eles negaram Jesus, se esconderam de Jesus. Olha aí Mateus capítulo 26, vai, Mateus 26 a partir do versículo 69, no momento em que Pedro nega Jesus. Olha o que é que o texto diz, Mateus 26, 69. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximou-se uma criada e lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Isso aqui depois de Jesus ter sido preso. Pedro estava de longe olhando, ele foi lá para o pátio onde tinha uma fogueira, e ele estava observando o sofrimento de Jesus. Versículo 70, ele porém negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois aproximou-se os que ali estavam e disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Jesus havia falado a Pedro, porque Pedro sempre foi aquele camarada intrépido, que falava muitas vezes antes de pensar. E quando Jesus estava falando que iria morrer, queria ser crucificado tal, aí Pedro vai e diz: Senhor, isso nunca vai te acontecer, se for possível eu dou minha vida por ti. Aí Jesus disse para ele: Pedro, antes que o galo cante por 3 vezes, tu terá me negado. Antes que o galo cante, tu terá me negado 3 vezes, Jesus disse para Pedro. E aqui está acontecendo o que Jesus havia dito. Está acontecendo aqui. Deve ter sido um golpe forte para Jesus. Aquele discípulo que caminhava com ele, você já imaginou alguém que você tem uma confiança total e está junto com você, no momento de uma dificuldade e tudo, essa pessoa vira as costas para você e te nega? Foi Pedro. Pedro sempre foi aquele camarada de dizer as coisas. Quando Jesus chegou para os seus discípulos, certa ocasião, e perguntou: o que é que o povo dizem a meu respeito? Quem eu sou?
E muitos disseram que tu é Elias, que tu é João Batista, tal. E Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele falou isso para Jesus. Aquele camarada cheio do Espírito Santo, ele falou isso para Jesus. Havia um toque de Deus em seu coração. Pedro respondeu para Jesus. Agora esse mesmo Pedro está aqui negando Jesus diante de todos. Quando não se vigia, quando não se atenta para essa verdade, quando não se está com a salvação abraçada em si, se faz essas coisas, se nega o Evangelho. E o Evangelho é para ser seguido e não é para ser negado. E é em todo lugar que você está, é na sua casa, na escola, no trabalho. Não vá pensar que não, eu não estou na igreja e ninguém está vendo sim. Deus está te vendo. E não há alguém mais importante para te ver do que Deus. Do que Deus. Nós não podemos de forma nenhuma achar isso. Nós precisamos ser exemplos, e exemplos verdadeiros, aqueles que não negam ao Senhor, aqueles que estão sempre afirmando. Você sabe da história de quando muitos se convertem, aí tem vergonha porque se converteu, e a Bíblia que usa, e até aquelas bíbliazinhas de bolso, muitos de nós já passamos por isso. Tem medo que os amigos vejam que agora você é crente, aí tem um bocado de amigo ali no bar, você arrudeia por outro canto, com medo de, olha, o crente, com medo desse tipo de coisa. Sim, passamos por isso. Mas nós aprendemos que ao curso da vida, ao longo da vida, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Deus é mais importante em nossas vidas. Negar a Jesus, quando por motivo nenhum, motivo banal, não se importamos com essa obra magnífica, com essa obra que veio para salvar vidas, para levar pessoas para a eternidade e viver com Deus eternamente. Você foi escolhido por isso, meu irmão. Cada um de vocês que nos assistem aqui pelo YouTube, vocês foram escolhidos por isso, para pregar esse evangelho, para levar essa verdade às pessoas que não conhecem a Jesus. Quando não se pode, não se tem mais propósito e nem alegria no coração de estar aqui, isso é negar a Jesus, porque Jesus fez tanto pela tua vida, Jesus fez tanto por nós, e nós não podemos esquecer isso. Precisamos assumir o compromisso nesse reino. Somos todos instrumentos de Deus, e precisamos perguntar a nós mesmos, lá no íntimo, será que eu me importo com esse reino? Será que eu não estou negando o meu Senhor e o meu Salvador? Colossenses capítulo 1, versículo 3, mostra o grande amor de Jesus. Vai dizer que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha o tamanho da graça de Deus, o tamanho da misericórdia dele. Isso é amor e nós precisamos olhar para isso. O preço da salvação, em terceiro lugar, nos veio pela humilhação. Jesus foi humilhado. Ele foi humilhado. Como eu falei em Mateus capítulo 21, uma semana antes da crucificação, uma multidão aclamava e gritava o nome dele: Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas essa mesma audiência, esse mesmo tumulto de pessoas que estavam ali, estavam na crucificação dizendo: crucifica. Escolheram Barrabás e não a Jesus. Como no contexto aí a gente pode observar isso. Mateus capítulo 27, aí a partir do versículo 1 e 2, os principais sacerdotes estavam ali, os anciãos entraram em consenso para matar Jesus, e levaram ele, entregaram a Pilatos. E é interessante que quando ele está na presença de Pilatos, se você olhar aí no capítulo 27, no versículo 16, diz assim: naquela ocasião tinha eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe a Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás
ou a Jesus chamado Cristo? Versículo 20, mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo que predissesse Barrabás e fizesse morrer a Jesus. E foi isso que o povo fez. O povo escolheu Barrabás para ser solto e Jesus para ser crucificado. Mas aquele mesmo povo que aclamava, que dizia, que queria aclamar ele como rei, Jesus passou toda essa humilhação. Tiraram suas vestes, colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, escarneciam, cuspiam, golpearam a sua cabeça. Uma verdadeira humilhação. Uma verdadeira humilhação. Muitos hoje agem como aquela multidão. Aos domingos cantam, louvam, dizem que amam a Jesus, entram no momento de adoração, mas muitas vezes, durante o decorrer da semana, da vida normal de trabalho, humilham a Jesus, tirando as vestes de pureza que Ele coloca em nós, e coroamos Ele com uma coroa encharcada de pecados. Isso é humilhar Jesus. E é isso que nós precisamos não fazer. É isso que nós precisamos estar atentos. Viver uma vida de santificação. Porque se fizermos assim, levamos Jesus novamente à humilhação. O preço da salvação foi a crucificação. Jesus, ele foi crucificado, e a crucificação era para assassinos, para aqueles camaradas vil, que não tinha mais jeito, aquela escória da sociedade. Jesus foi tratado como esse. Somente ladrões, salteadores, violadores morriam na cruz, somente eles. Somente eles passavam por isso. Mas a maior humilhação de Jesus foi passar por isso, morrer numa cruz, como um desses. Ele é aquele que Filipenses capítulo 2 diz, que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, muito pelo contrário, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante ao homem, tornou-se obediente até a morte, morte de cruz, e morte de cruz. A crucificação tem um peso enorme para as nossas vidas, porque através da crucificação nós trilhamos um caminho para a eternidade, um caminho para a glória, e nós não podemos de forma nenhuma nos esquecer disso. O preço da salvação inclui essa cruz dolorosa que Jesus passou. Isso não pode sair da nossa mente, isso não pode ser jogado fora do nosso coração, não, não, não. A cruz foi morte para Jesus, mas a cruz é salvação para nós, foi salvação para nós. E aqui cabe uma pergunta: como estamos dispostos, eu e você, a reconhecermos o preço dessa salvação? Quanto de nós estamos dispostos? Porque quem merecia aquela cruz não era Jesus, era nós. Quem merecia ser maldito não era Jesus, éramos nós. Mas Ele fez tudo isso por nós. O que nós queremos levar para a cruz? O que nós queremos colocar na cruz? O que queremos crucificar? Queremos crucificar Jesus novamente? Não, de forma nenhuma não, de forma nenhuma não. Nós precisamos levar para a cruz tudo aquilo que nos tira da presença dEle, que nos atrapalha a caminharmos com Ele. Sabe, nós devemos levar para a cruz toda a idolatria que toma o lugar de Deus em nossas vidas. E diga-se de passagem, eu acho que muitos crentes são muito mais idólatras do que aqueles que não são crentes. Acreditam em caneta ungida, em vassoura ungida, que é isso? Quantos não estão vivendo isso?
Quantos não estão passando por coisas horríveis assim? Que é isso? Ouvindo aquilo que o homem está... Oh, pelo amor de Deus, examina as Escrituras. O que Deus quer te falar está aqui. Não está em outro lugar não, está aqui. Se o camarada vem pregar para mim, só uma vassoura ungida, eu vou olhar aqui. Não tem isso na Bíblia não, meu irmão. Leve isso para lá. Idolatria. Temos que levar para a cruz o pecado que nos leva à morte. O pecado não faz mais parte da sua vida. Jesus pagou o preço lá no Calvário. Devemos levar para a cruz as obras da carne, que muitas vezes luta para tirar a nossa santidade. Devemos levar para a cruz o ódio, que não nos deixa ver a beleza do perdão. Não tenha ódio de ninguém, ame as pessoas incondicionalmente, não importa quem ela seja, não importa, é um ser humano, e Jesus deu a vida por ele, como deu por você, como deu por mim. Não guarde mágoa, leve para a cruz as ostentações, porque as ostentações muitas vezes nos tornam prepotentes. Eu não tenho nada, você não tem nada, o outro também não tem nada, e o que eu tenho é para dividir. Essa é a nossa razão de ser. E nós vemos exemplos e mais exemplos na Bíblia. Nós vemos que Mateus capítulo 20, Lucas capítulo 21, aquela viúva pobre, ela não tinha nada, 2 pequenas moedas, e ela nem olhou, colocou lá na oferta. Era pouco, sim, mas ela compartilhou, porque para ela o mais importante é Deus. E com certeza Deus não deixa faltar nada na minha vida, nem na tua. Sabe, irmãos, tem algo que sempre nós precisamos estar ouvindo. O quão você tem ofertado na casa de Deus. Isso é tão importante. Irmão, mas se eu não ofertar é pecado? Eu não estou falando que é pecado. Eu estou falando que é importante você doar. O reino de Deus caminha aqui, mas ele precisa das nossas ofertas, da nossa disponibilidade em ajudar. Porque quando eu dou com o coração aberto e alegre, feliz, eu cresço. É porque eu não me apego a isso. Quando você faz assim, você cresce, porque você não se apega a isso. Não adianta se apegar a nada aqui. Nós temos que nos apegar na eternidade, na salvação. Se apegue à salvação e veja o tamanho do sacrifício de Jesus. Olha que exemplo. Jesus deixou o reino e veio aqui. Ele poderia muito bem de lá ter resolvido toda a questão aqui, mas não, ele veio pessoalmente, porque ele queria estar no meio de nós. E ele almeja que nós estejamos com ele para toda a eternidade. Por isso, tão grande sacrifício ele fez. Pensemos nisso. E ao pensarmos nisso, que resposta nós poderemos dar para Deus? Olhando tudo isso, qual seria a nossa resposta ao Senhor? Nós precisamos reconhecer Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, amém? Jesus é o Senhor e Salvador de nossas vidas, não há outro, não existe em nenhum lugar, em tempo algum, jamais alguém teria condição de assumir os nossos pecados na cruz se não fosse Jesus. Ninguém poderia se não fosse Ele. Filipenses 2 capítulo 9 diz que Ele é o nome que está acima de todo nome. Você crê nisso? O nome de Jesus está acima de todo nome. Atos capítulo 4 versículo 12 diz que não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe, é só Jesus. Ele mesmo em João capítulo 14 versículo 6, ele vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele.
João capítulo 8, versículo 32, ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Ele é essa verdade, Jesus é essa verdade, e ele ainda reforça no versículo 36 de João 8, ele vai dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se eu quero essa liberdade, eu preciso me aproximar de Jesus, e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de minha vida. A minha resposta, a nossa resposta para Deus, em meio a olhar o preço dessa salvação, em segundo lugar, precisa amar Ele. Ame a Deus, ame Ele como Senhor único de sua vida, porque Ele tem cuidado de nós. Nós precisamos amá-lo pelo seu ato de misericórdia. Nós estávamos caminhando para a perdição, e Ele nos tirou do caminho e nos colocou no caminho da graça. Precisamos amá-lo, pelo seu amor incondicional, pela vida eterna e pela salvação. Jesus precisa ser a prioridade de nossas vidas, do meu caminhar. Sabe, Jesus é a pessoa mais importante da nossa vida. Você concorda nisso? Veja, a pessoa mais importante da sua vida não é o seu filho, não é a sua esposa, não é o seu esposo, não é o seu casamento, o seu trabalho, os seus projetos, os seus sonhos, nada disso. Você pode até ser tentado a achar que é, mas não é. É Jesus. E sabe por que eu afirmo para você que Jesus é a pessoa mais importante da sua vida? Note aí. Primeiro, se Jesus for o ápice da sua vida, for o primeiro da sua vida, sabe o que é que vai acontecer? Você vai ter filhos melhores, você vai ter filhos na presença dele, porque se ele participar da sua vida, se ele está enchendo o seu coração, se ele está enchendo a sua caminhada, automaticamente você trará os seus filhos para a presença dele. É assim, simples assim, mas você precisa buscá-lo primeiro, em primeiro lugar. Você precisa trazer Ele como prioridade máxima na sua vida. Primeiro Jesus, depois as outras coisas. Se você tiver Jesus como prioridade na sua vida, você vai ter uma esposa melhor, você vai ter um esposo melhor. Sabe por quê? Porque Jesus também vai ser participante da vida dele ou dela. Eu costumo dizer que um casamento é a três. É você, sua esposa e Jesus presente. Aí esse casamento é fortalecido. Amém? Se você tiver Jesus na sua vida, você vai ter trabalhos e projetos melhores. Não aquilo que você quer, mas aquilo que Jesus traça, porque é o melhor para a tua vida. Às vezes nós criamos um castelo de idealizações, queremos projeto isso, tal, não sei o quê, mas às vezes eles não estão com Jesus no centro. E muitas vezes, quando nós alcançamos isso, sem Jesus estar no centro, nós nos frustramos. Agora, quando Jesus é o ápice, quando Ele é o primeiro em tudo, tudo que você toca vai dar certo. Porque Ele conduz. Mesmo que não seja como você quer, mas vai acontecer como Ele quer, e é o melhor para mim, e é o melhor para você. É assim que funciona. A resposta nossa para Deus, olhando para essa salvação tão dolorosa de Jesus, precisa ser o serviço. Precisa ser o serviço. Servi-lo com todo o coração. Sabe, quando você fizer alguma coisa para Deus, faça com amor. Não faça com pesar no coração. Faça com vontade. Eu fico imaginando aqui que Judas, aquele que traiu a Jesus, ele não fazia a obra com amor. Ele fazia por fazer. Eu sei fazer. Sabe aquela história do camarada de face de olho fechado? Judas era esse cara aqui. Ele não fazia com amor. Se esforce, se dedique para o reino, participe, some. Some. Sabe, às vezes a gente vê algo na igreja que não está funcionando aos nossos olhos, a gente, puxa vida, isso aí devia ser diferente. Toma uma posição, vai lá e tenta fazer. Ninguém no reino de Deus é impedido para fazer nada. Mas às vezes nós queremos que algo mude e a gente não dá um passo.
Meu irmão, se você quer uma mudança e você acha que vai valer a pena, dê um passo. Ore e dê um passo. Porque Deus vai abençoar você. E vai fazer com que isso funcione, se for da vontade dEle. Nós precisamos dar uma resposta para Deus, uma resposta de confiança e esperar na sua volta. Quem espera a volta de Jesus? Está próximo. Quantas Semanas Santas nós já passamos, né? Muitas pessoas só se lembram da Semana Santa por causa do peixe, né? Não come carne, vão comer peixe. Outros se lembram por causa de um chocolate. O que é que tem a ver chocolate com Páscoa? Coelho, misericórdia. Nós precisamos nos lembrar da Páscoa por esse sacrifício tão doloroso que Jesus fez. Nós precisamos nos lembrar da Páscoa, porque a Páscoa, ela representa a salvação para a nossa vida, a salvação eterna. É um memorial do que aconteceu lá no Egito, quando o povo saiu do domínio dos egípcios. Veja que lá a Páscoa foi instituída. O anjo, ele passou dizimando todos aqueles que não tinham o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. E o povo de Deus tinha, e hoje nós temos o sangue do cordeiro pascal de Jesus, ou seja, o Filho de Deus banhado em nós. Nós somos livres da morte, porque a morte, quando vem, ela vê o sangue de Jesus nos protegendo. A ira de Deus, quando vem, ela é aplacada por causa do sangue de Jesus derramado lá naquele madeiro. E isso é salvação, irmão. Isso é salvação. E nós não podemos esquecer isso, de forma nenhuma. E nós estamos aqui à mercê da volta dele, esperando ele. E ele não tarda a voltar. Qual a tua resposta ao Senhor dessa manhã? O que você tem para dizer ao Senhor nessa manhã? Oh Deus, muito obrigado. Eu não merecia, Pai. Em momento algum eu merecia tão grande redenção. Tão grande redenção. E pela sua graça e misericórdia o Senhor concedeu. Nós não somos daqui, irmãos. Nem eu e nem você. Nós não viemos para fincar a raiz aqui. Não. Não. Em breve nós vamos voltar para casa. E a nossa casa é na eternidade com Deus. Agora deixa eu dizer para vocês. Tem duas mansões. A mansão do Senhor e a mansão no inferno. A qual delas eu quero ir? A qual delas você quer ir? Olha para essa salvação. Olha para esse sofrimento. Jesus passou por tudo isso para que a gente não fosse para a mansão do inferno. Jesus passou tudo isso para que nós fôssemos para a mansão celestial com Ele para todo sempre. Em João capítulo 14, ele vai dizer que na casa do Pai tem muitas moradas, e Ele já foi nos preparar uma morada, e Ele vai voltar, e nós estamos esperando essa volta. Ele vai voltar para nos buscar, porque Ele vai dizer aqui, no texto Ele está dizendo que Ele vem nos buscar para que aonde Ele esteja, nós estejamos também. Você já imaginou o porquê desse sacrifício? O quão de importante foi esse sacrifício dele? Porque Ele nos quer com Ele eternamente. Ele nos quer com Ele eternamente. Que aplicações podemos, à luz desse texto, olhar e fazermos para as nossas vidas? Você que gosta de tomar nota. Primeiro, nós que fomos salvos, temos uma responsabilidade e um dever no reino de Deus. Todos nós temos isso. Pregar o Evangelho, importantíssimo isso. Jesus deu uma ordem, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Ele fala isso. Ele fala que nós precisamos falar do que Ele fez. Precisamos ensinar sobre Ele. Como é que as pessoas vão aprender de Jesus se nós ouvimos, aprendemos e nos calamos? Não. Nós precisamos falar. Lembra que quando Jesus ressuscita, as mulheres estavam lá, duas mulheres foram lá no túmulo e viram, e elas saíram falando e explicando. É assim que nós temos que fazer. Jesus fez algo por nossas vidas, vamos fazer como as mulheres, vamos espalhar. Espalhe o que Jesus fez pela sua vida. Testemunhe. A sua vida é um exemplo de alguém que foi transformado pelo sangue do Cordeiro. Amém? Segundo,
Não negligencie tão cara a salvação. Foi caríssima. Seja grato todos os dias por esse sacrifício de Jesus, porque isso tem peso eterno. Tem peso eterno. Se eu desconsiderar isso, se eu negligenciar isso, se eu disser não quero isso aí, a minha vida eternamente será selada no inferno e eu não quero isso. Agora, se eu abraçar essa salvação, compartilhar, falar sobre ela, testemunhar do que Jesus fez em minha vida, isso aqui tem peso eterno, porque eu vou morar com Jesus para todo sempre. Precisamos fazer isso. Não negligencie tão cara a salvação. Tenha boas ações. Ame as pessoas como a você mesmo, e não olhe para a pessoa, olhe para o ser humano. Ame a alma dos homens. É isso que nós precisamos fazer. Terceiro, seja consciente que você jamais poderá pagar um preço tão alto por uma salvação. Jamais, jamais. Jamais você poderia aplacar a ira de Deus. Jamais você poderia beber aquele cálice da ira de Deus. Somente Jesus pôde fazer isso. Somente Jesus. Jesus suportou toda afronta por amor de nós. Então precisamos ser conscientes disso. A salvação só vem por intermédio de Jesus. Somente Ele e mais ninguém. Não é santo A, não é santo B, não é santo C. Não existe nenhum santo que possa salvar você, a não ser Cristo Jesus. Somente Ele. E por último, somente Jesus pode ter feito um sacrifício tão grande para nos salvar. Ele veio aqui, Ele se fez homem, Ele sofreu, Ele morreu, mas acima de tudo, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Amém? E essa ressurreição de Jesus é o carimbo que eu e você temos como garantia de que um dia nós estaremos na glória com o Pai para toda a eternidade. Qual o preço da sua salvação? Pense nisso. Porque cada um de nós, todos os dias, temos momentos e momentos. E nesses momentos, nós somos tentados a se afastar um pouco da presença de Deus. Não faça isso. Se hoje você está alegre com Jesus, clame aos céus e peça a Ele para todo dia continuar alegre na presença dEle. Porque Ele pode fazer isso na sua vida. Porque Ele pode sustentar você nessa alegria, mesmo em meio a sofrimentos que nós enfrentamos, mesmo em meio a perdas irreparáveis que nós olhamos e às vezes temos. Jesus pode sustentar você com aquela alegria no seu coração. Amém? Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Soberano Deus, Pai amado, bendito, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, te agradecer por mais esse culto, por esse momento, Senhor, por essa misericórdia que o Senhor derrama sobre nós. Obrigado, meu Deus, por tão grande graça, por tão grande salvação, por um presente sublime, Pai. Nós estamos, ó Deus, trazendo à nossa memória a Páscoa, trazendo à nossa memória o que Jesus sofreu, trazendo à nossa memória, Senhor, a respeito da salvação, e pedimos ao Senhor, nos ajude a continuarmos caminhando e trilhando e buscando a essência da vida eterna. Oh Deus, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, a cada um de nós, nos fortalece, ó Pai, nessa caminhada. São dias difíceis, sim, vivemos uma geração conturbada, sim, vivemos, mas fomos levantados pelo Senhor para fazer uma diferença nesse período, nesse meio. Então reaviva a nossa mente, reaviva o nosso coração, reaviva, Senhor, o nosso ser, para que não venhamos esquecer, Pai, em momento algum, que a salvação que o Senhor nos deu, teve um preço altíssimo lá na cruz do Calvário. O seu Filho, Senhor, foi feito libação. O seu Filho, Senhor,
foi o Cordeiro imolado e que nos livrou, ó Deus, da perdição eterna. Ó Pai, tudo para a honra e glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, que nós tenhamos, cada um de nós, uma semana cheia da Sua presença, da Sua graça, do Seu amor, da Sua misericórdia, e que o Senhor possa nos levar, ó Deus, aos nossos lares, em paz, protegidos de todo e qualquer acidente que possa se levantar contra nós. Em nome de Jesus, eu te agradeço hoje e eternamente. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe, meu irmão, a sua vida e que a graça dele venha sobre você todos os dias. Amém.